Opa, salve, tudo bem, pessoal? Começa agora mais um episódio do podcast, o Pod Action. Sim, estamos no ar para motivar, incentivar uma vida mais saudável, corpo e mente. Eu sou o Diego Ávila, o cara que treina, e para apresentar junto comigo está o cara que monta os treinos. Tudo bem, Vinão? Tudo bem, meu coach? Maravilha! E aí, Diegão, tudo bem? Inclusive, me diz uma coisa, tua planilha tá verde já? Não, tua planilha já ficou verdinha hoje? Estamos a caminho. Então tá, bora lá começar mais um episódio do Pod Action, aquela coisa, aquela questão básica do início, né? Quem acompanha a gente no Spotify, né? Faz aquela avaliação, marca lá as estrelinhas. O ideal é que seja 5, né? E se estiver acompanhando no YouTube, deixa o recado, curte, compartilha, vai mandando pra galera. A gente tá com uma sériezinha toda sexta-feira, muito, muito boa. Tem os vídeos aí que eu tô contando a história do caminho, tem agora a live toda quarta-feira, então tem um bom material lá no YouTube também. Boa, verdade. Isso mesmo. Compartilha esse nosso podcast também com amigos, com família. Ele tem um tempo médio de um treino, então vai fazer corrida, caminhada, musculação, seja o que for. Dá para escutar o Pod Action e aprender muita coisa. Já teve muito conteúdo e vai vir muito mais por aí. Tem muita coisa bacana para a gente conversar. E hoje, Vini, hoje a gente vai falar de um tema que vai dar fome. Vai dar fome para mim, para ti, para quem está nos escutando. Sim, meus queridos, hoje nós vamos falar de comida. Boa comida, uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Arroz com feijão, pizza, fruta, salgado de padaria. O que pode, hein? O que não pode, né? Ou tudo pode, mas com moderação. Afinal, o que comer? Quando comer? Como o corpo responde à alimentação? Para conversar sobre isso e muito mais, recebemos a nutricionista especializada nas áreas clínica e esportiva, com foco principal em atletas de endurance, corrida. Corredora por paixão. Vini, presta atenção, 5 vezes maratonista. Detalhe. E já está se preparando para a sexta, em outubro. Daqui a pouquinho. Bem-vinda, Patrícia Dônida. Isso? Tudo bem? Olá, tudo bem? Patrícia Donida. Donida, isso. Donida. Mas é um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu amo tanto, né? Que eu vivo aí falando sobre isso, que é comida, alimentação. Vamos fazer um papo bem legal aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. E ele, formado pelo SENAC, aqui do Rio Grande do Sul, é chefe de cozinha desde 2002. Passou pela chefia de vários restaurantes de Porto Alegre, em diversos segmentos da gastronomia. Fora do estado, viajou e buscou conhecimento em lugares como São Paulo, BH e Santa Catarina. Atualmente é pesquisador da cozinha saudável e suas técnicas. Seu trabalho conta com cardápios assinados em conhecidas marcas como It Kitchen, 360 Poa e vários outros. Frase do release dele. Achei muito bacana. Já dá um episódio aqui, né? Mudando o nosso ato de comer, mudamos o mundo. Bem-vindo, Rafael Dietrich. Tudo bem? Tudo bom, gente? Bem-vindo. Obrigado pelo espaço, Diego, Vini. Obrigado, Paty, por dividir esse bate-papo nutritivo por conhecimento aí comigo, com os rapazes ali. Vamos tentar tirar algumas dúvidas, deixar outras tantas e criar um ambiente bem legal onde a gente possa trocar esse universo maravilhoso da alimentação. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para começar e vai ser para os dois. Começando pela Paty, a resposta. Paty, o que é uma cultura alimentar? Bom, logo eu, assim, que responsa começar aqui falando, né? Bom, cultura alimentar, a gente tem duas maneiras da gente encarar isso, né? Quando a gente fala do macro aí, né, de uma população, a gente vai levar em conta uma série de fatores. A gente vai levar em conta a localização dessa população, como é o clima dessa região, o tipo de vegetação que tem ali, a colonização daquela região, enfim. Então, tudo isso vai criar aquela cultura, né? Nós aqui no Brasil temos a cultura ali do arroz-feijão, né, do carne, da salada, tudo isso vem aí da época da nossa colonização, quem que veio para cá, né, os escravos, os portugueses, os indígenas, enfim. Então, isso criou essa cultura da alimentação brasileira. E quando a gente chega dentro do indivíduo, aí a gente fala de uma outra cultura, que é claro que carrega essa cultura que vem
né, da região, enfim, disso tudo que eu falei, mas aí tem aquela cultura pessoal, né? Também vai depender, por exemplo, vocês que são do Rio Grande do Sul têm lá a cultura de vocês, eu aqui do Mato Grosso do Sul tenho outra, mas tem a minha preferência, tem meu estilo de vida, tem a correria que eu tenho por aqui, tem a questão religiosa, tem a questão familiar, tem aquela coisa do apelo emocional. Então, tudo isso cria a cultura alimentar das pessoas. Então, são vários fatores aí interligados. Muito bom. Rafa? Então, puxando a parte da cultura como uma comunicadora, né, uma comunicadora de signos, né, de uma sociedade, a cultura, ela trata as tradições culinárias como memórias. E o que nós somos, além de nossas memórias, né? É o que o que a Paty falou, né, as nossas memórias culturais da região, do solo, da descendência, das nossas tradições familiares, dos nossos ciclos mais fechados, né? Então, essa questão cultural como comunicadora, ela nos fala muito de quem a gente é hoje, né? Eu acho que a grande questão para a gente levantar culturalmente, eu acho até para começar já a confundir um pouco e instigar o pessoal, é o que a gente pode ser. A gente sabe o que a gente é hoje olhando lá para trás. A cultura está nos contando isso. A cultura é o somatório de tudo que a gente fez até hoje, né? E ela está nos contando essa história, né? Respeitar a cultura é olhar para trás e respeitar quem nós somos, né? E essa identidade nos une e nos trata como uma unidade, né? Uma nação, um povo, nos identifica, né? Como a Paty falou, como gaúchos, paulistas, cariocas, enfim, né? Então, eu acho que a grande pergunta é o que a gente faz a partir de agora para a nossa cultura lá na frente, daqui a 10, 15, 20, 50 anos, nos levar para onde a gente quer ir. E eu acho que essas histórias começam a ser contadas agora, né? Isso começou há muito tempo atrás. A gente fala de alimentação saudável no mundo gastronômico desde o início da Nouvelle Cuisine, que foi desenhada na França a partir dos anos 50 pós-guerra, onde a gente sofreu uma decadência da sociedade no geral, porque o mundo estava em guerra completo. A gente industrializou tudo que a gente pôde por uma questão de sobrevivência, uma questão de estruturação bélica e de logística da guerra, né? E a Nouvelle Cuisine começa a repensar isso pós-guerra. Tá, a gente não quer isso. A gente quer uma alimentação mais fresca, voltada para o regional. Olha que interessante, a gente está falando de 70 anos atrás. Eles já falavam de valorização do regional, alimentação saudável, ir nas feiras, tratar o alimento mais próximo da terra possível. Isso não é uma coisa que a gente inventou agora na década passada. A gente está batendo isso da geração dos nossos avós. Só que a grande dificuldade é trazer isso para o mundo de agora, atual, como a gente comunica isso e como a gente se pergunta o que a gente quer ser lá na frente. Pois é, e até, Patrícia, explica para nós aí o que a gente pode chamar, né, de uma boa alimentação, o que seria uma boa alimentação. Pois é, que o Rafa ele tem essa questão mais filosófica do negócio, achei muito bacana essa visão do Rafa aqui, né? Mas aí pensando em alimentação saudável, é uma alimentação né, que tem ali todos os nutrientes que a gente precisa como ser humano, na verdade como mundo animal aí, né? Então todos os nutrientes têm que estar presentes ali e nas quantidades adequadas, de acordo com, como a gente falou aí, com o estilo de vida da pessoa, com a necessidade dela. Então, se é um atleta, se não é um atleta, se é um idoso, se é um adolescente, se é um... Enfim, né? Então, assim, uma alimentação saudável é a alimentação que consiga... Diga lá, Rafa. Então, eu só queria complementar, né, essa tua ideia, que é justamente isso, né? É o equilíbrio, né? A gente passou por várias tendências alimentares, digamos assim, né? E a mídia força muito pontos muito específicos e uma visão muito estreita do que é a alimentação. Teve a moda do nutriente, tudo tinha que ser contado em calorias, tudo tinha que ser contado na tabelinha. E, na realidade, o que importa é o equilíbrio entre tudo isso. Tem muita gente preocupada com a caloria e esquece do equilíbrio entre micro e macronutrientes, que é o que vai fazer uma alimentação completa para deixar o corpo saudável, né? Exatamente, é isso aí. Tem que ter tudo, a gente tem que ter de tudo um pouco. Quando a gente fala, inclusive, por exemplo, até quando a gente pensa num produto teoricamente que não é saudável, por exemplo, a Coca-Cola, né? Todo mundo, meu Deus, o refrigerante. No quilômetro 35 da maratona, para quem é maratonista, é um baita
produto ali, entendeu? Que te dá um gás, que te tem um apelo emocional, tem lá a cafeína, a glicose, que é pouca coisa, mas tem. Então, assim, até a Coca-Cola tem o seu momento para ser utilizada. Então, é exatamente isso, é o equilíbrio. Quando eu vou usar isso, para que eu vou usar isso, em que momento. É claro que no contexto geral a gente sempre tem que prezar para aquela alimentação que nós vamos comentar aqui, que realmente é alimentação saudável mesmo, né? Que a gente tem que estar sempre priorizando. Eu acho que existe uma... Desculpa, Vini. Existe uma frase clássica que a gente tem que é uma chave de ouro nessa questão, que é que tudo entre o saudável e o veneno depende da quantidade. A gente, quando trata de alimentação, qualquer coisa que tu ingere, ou pode ser veneno para o corpo, ou pode ser energia para o corpo. É sensacional. Até nós estávamos conversando um tempo, acho que no primeiro ou segundo podcast sobre essa questão, e uma médica comentou dessa questão da quantidade, até na parte, por exemplo, de exercício, né? O exercício demais também pode ser um veneno, no sentido de que pode trazer malefícios se a pessoa exagera, né? Me conta uma coisa, Patrícia, dentro dessa questão da cultura, né, que a gente abriu aí o podcast, e nessa questão da boa alimentação, né, quais os passos que nós teríamos que cuidar para ter essa boa alimentação? Porque, na verdade, é bem isso, como vocês falaram já, de zonas diferentes, né, de espaços diferentes, aquela coisa cultural que a gente tem, por exemplo, do arroz e feijão. Quando eu vim aqui para a Espanha, já não tem já não é algo que eu encontro aqui em qualquer lugar, né? Eu continuo fazendo, né? Meus filhos adoram comer feijão com arroz, porque é algo que é cultural, que eu acabo, até o que eu sei fazer, de certa forma, também, né? Não sei usar as ferramentas, e aí depois o Rafa até pode me ajudar nisso, usar as ferramentas que eu tenho aqui para trazer para eles aquilo que seria uma boa alimentação. Então, quais os passos que a gente precisa ter, assim, quais os cuidados que a gente precisa ter para ter essa boa alimentação? Olha, Vini, eu acho assim, se a gente for parar para pensar mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui, a alimentação saudável não tem segredo. Então, seja no Brasil, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos, a gente sabe o que é saudável. É aquilo que vem na natureza, que está ali para gente. Então, assim, frutas, verduras, né, legumes, as proteínas que vêm da carne, que vêm dos vegetais também, para quem não consome carne, enfim. Então, isso é unânime, né? Onde você for no mundo, você sabe que quanto menos produtos processados, industrializados, cheios de aditivos químicos, mais saudável é aquela alimentação. É claro que toda essa tecnologia veio, como até o próprio Rafa falou, no momento onde a gente precisava sobreviver. Então, tudo isso fez com que a população conseguisse sobreviver, né? Então, a industrialização, a gente não pode também ser aí, né, radical em falar que é ruim, enfim, foi muito interessante, e até hoje né? Várias populações aí que morriam de fome, deixaram de morrer de fome justamente porque tiveram acesso a esses produtos, né, industrializados, que conseguiram chegar até lá, né, e alimentar essas populações. Mas, basicamente, a alimentação saudável é aquele velho ditado que a gente escuta, né, que é o desembalar menos, descascar mais. Então, assim, quanto mais natural a gente puder ter na alimentação, quanto mais rica em variedade de vegetais, frutas, verduras, carnes, ovos, né, leite e seus derivados, mais saudável né? E aí a gente tem que realmente adequar, como a gente falou aí, na questão de quantidades. É claro que não é o fato de ser saudável também que eu não vou controlar essa quantidade, porque também quantidades muito grandes de produtos bem saudáveis também não faz bem. Então é isso aí, é o equilíbrio, mas eu acho que a alimentação saudável a gente sabe. E é muito legal que nós vivemos hoje um momento dessa consciência mesmo que o Rafa estava falando, e hoje a gente tem uma oferta muito grande, também do lado das comidas não tão saudáveis, como os fast food, mas a gente também tem muita oferta dessa questão de produtos hoje mais acessíveis, produtos saudáveis em todos os locais, mais baratos, né? Então, assim, essa onda dos orgânicos está muito legal aí acontecendo. Então, a gente está vivendo num momento onde a gente tem bastante possibilidade. É só querer, né? Todo mundo sabe aonde está, é só querer, é só procurar isso daí. Pô, Rafa,
pegando um gancho aí com essa resposta da Patrícia, na prática, quais são os desafios para uma alimentação mais saudável, para uma boa alimentação? Eu acho que falando um pouco antes, né, do que é o dia a dia para uma pessoa, eu acho que o maior desafio da alimentação saudável hoje é o acesso à informação. Uma informação com uma fonte segura, buscando profissionais que já tenham uma experiência na área, buscando nutricionistas que estejam trabalhando focadas na alimentação saudável e na dieta mais balanceada, e médicos e chefes de cozinha, enfim. Como a Patrícia falou, né, hoje a disponibilidade é muito grande. Então, a gente tem que conseguir selecionar onde a gente vai buscar essas informações. Eu acho que existe muita distorção de informação, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e fica difícil escolher às vezes, né? Fica difícil até, eu compro esse alimento, eu compro aquele, eu tomo um suplemento, não tomo, eu tomo vitamina, não tomo, é bom, é saudável, ovo é saudável, ovo faz mal, sabe? Todas essas modas que acontecem e que são material para a mídia trabalhar, elas causam grande confusão. Então, eu acho que o grande desafio inicial é ter um acesso a uma informação de qualidade. E depois, a gente começar, como a Patrícia falou, a buscar o simples. Olhar, como o Vini falou, né? Eu estou aqui na Espanha, como eu faço para me alimentar saudável aqui se não tem o feijão e arroz, não tem o brócolis que eu usava lá no sul do Brasil? Observar a população local, observar o que eles fazem, ir nas feiras, observar como a população mais antiga se alimenta, olhar para o passado, como a gente falou no começo, e pegar todas essas informações que são relevantes de mais próximo da terra, comer a fruta do pé, menos embalagem, mais descascar. O alimento ele tem que ser bom para quem produz, bom para quem consome e bom para quem está cozinhando. Então, é uma cadeia do bem, né, que gera benefícios, né? Eu acredito que estar próximo dessa cadeia de pessoas que estão falando desse assunto e de pessoas que vivem isso realmente é o caminho mais fácil de tu entrar nesse universo. Quanto mais próximo a gente está de pessoas que praticam esporte, de pessoas que entendem da alimentação, de pessoas que vivem a alimentação saudável e são saudáveis de fato, realizam suas atividades do dia a dia com energia e têm uma vida normal e cheia de energia para usar através do alimento, esse é o caminho mais fácil. Porque a gente dificulta demais, às vezes. A gente acredita que, existem formas mirabolantes, eu preciso ter uma tabela com 1001 variações da minha dieta, e daí se eu não tenho feijão, eu não sei o que fazer. E não é isso. É entender o mecanismo de como aquilo funciona dentro do teu corpo, e é muito simples. Como a Paty falou, né, eu sempre tenho uma questão filosófica, né? Então, existe uma questão de compreender, de consciência, de que tudo aquilo que eu estou ingerindo vai fazer parte de mim. E como aquilo vai andar dentro de mim e como aquilo vai se estabelecer. Entender o básico de como os alimentos caminham dentro do nosso corpo é a chave para a alimentação saudável. Demais. Eu queria perguntar para os dois também, até porque eu acredito que a visão vai ser... são duas visões bem interessantes, que é em relação à questão do prazer da comida, né? A comida é uma fonte de prazer para a gente, né? É um momento em que a gente tem a liberação física no corpo que diz, agora é um momento de relaxar, de aproveitar também. Lógico que tem toda essa questão da correria do dia a dia que justamente às vezes afasta a pessoa de parar e saborear mais, né? Então, vindo agora de duas referências na alimentação, como é que é essa relação, Paty, com o aluno que muitas vezes procura uma nutricionista ali para tentar justamente regrar um pouco essa questão do prazer, que daqui a pouco chega ali, olha, eu preciso me organizar a minha alimentação, então tu tem que trazer a questão do prazer de uma forma que a pessoa sinta, né, esse prazer, mas de uma forma organizada, talvez, né, seja a palavra, e o Rafa que está ali para trazer esse prazer no sabor, na experiência. Então eu queria saber dos dois, eu ouvi dos dois um pouco dessa questão do prazer da comida. Paty, pode começar? Vamos lá, então. Vamos lá.
Bom, é isso aí, né? A alimentação, a comida, ela está diretamente ligada às questões emocionais, né? Se a gente está feliz, a gente quer sair para comemorar e a gente se reúne num lugar. Se a gente está triste, às vezes aquele acalento, você tem vontade de comer uma coisinha que te conforta. Então, realmente, a comida tem muito esse apelo emocional. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que pessoas que recorrem demais à alimentação vivem o tempo todo também com muita culpa, né? Então, a pessoa ali, de repente, está naquele momento de, sei lá, de desespero ou até de um excesso de alegria, enfim, ela vai e recorre à comida. Mas aquilo é um prazer muito momentâneo e daqui a pouco ela já vem com aquela culpa por trás de ter exagerado. Então a gente percebe também que quando a pessoa consegue virar essa chave para a alimentação saudável e começa a perceber que comer saudável não é ruim, que a sensação que ela vai ter depois que ela tiver esse hábito saudável, ela vai se sentir muito melhor, inclusive emocionalmente, aí ela começa a entender que o fato dessa ligação entre o emocional e a comida vai muito mais além de sentar e comer muitas quantidades de coisa que ela gosta, né? Então que você pode ter prazer sim, tendo uma alimentação saudável o tempo todo. É claro que você eventualmente vai lá comer um doce numa festa, é claro que você vai comer uma sobremesa bacana que você queira, enfim, né? Só que eu acho que quando a pessoa consegue entender esse equilíbrio, até porque eu sempre falo para os meus pacientes, né? A gente nunca vai ter um mundo parado, sem nenhum evento, sem nada, porque você está de dieta. Não vai existir isso. Você não vai chegar naquele momento e vai entender, vai falar, não, agora o mundo parou, eu não tenho mais aniversário de ninguém, eu não tenho mais nenhuma data comemorativa, então agora eu vou poder fazer dieta e viver uma alimentação saudável, né? Então eu acho que realmente tem essa questão emocional aí, mas é bem importante a gente trabalhar isso daí e entender que a comida saudável não necessariamente é ruim e não precisa sair muito dela para a gente poder ter bons momentos com os amigos, com a família, né? De alegrias, enfim. Eu acho que a gente tem que desvincular um pouco isso. Trazendo essa questão do prazer para a comida, né? Isso talvez seja o maior motivo de existirem chefes de cozinha, né? Porque a gente trabalha justamente com o estímulo sensorial, visão, né? Pela estética dos pratos, olfato, que é responsável por grande parte do paladar, o paladar em si, e até existe uma expansão dos sentidos hoje. Hoje a gente, na gastronomia, trata da era da experiência, né? Que é o todo, né? A tua experiência sentimental, a tua experiência auditiva quando tu entra no restaurante, conforto térmico, a sensação olfativa, gustativa. Então, todos esses elementos, eles estão juntos para criar uma experiência que te leve a um diálogo com o cliente. E esse diálogo é a nossa maior forma de ativismo dos chefes hoje, é a nossa voz. É quando a gente consegue pegar o cliente e criar todos esses estímulos e contar uma história para ele, né? O que eu falo muito nos treinamentos de cozinha para as equipes é que cozinhar bem é o dia a dia do cozinheiro, é básico, é o requisito mínimo. O mais importante, depois do cozinhar bem, é a história que tu quer contar para o teu cliente. O que tu está contando atrás daquele prato, o que tu está contando através da seleção daqueles ingredientes, o que tu está contando através do conceito do teu restaurante. Então, todos esses fatores unidos criam um diálogo que consegue modificar a estrutura de uma sociedade no geral, porque se tu consegue cada vez mais juntar pessoas que entendem o que estão comendo, como se a gente buscar um pouco atrás ali a questão do ponto da carne, por exemplo, ou a questão do vegetal orgânico. Muita gente no começo, que começou a onda dos orgânicos, não queria pagar. Porque, por que o orgânico é mais caro? Por que isso? Por que aquilo? Não entendiam os benefícios que tinham por trás daquilo. Então, essa questão do prazer é fundamental, porque a gente vive, seres humanos no geral, vivem sempre num mecanismo de recompensa, né? Que até deveriam ser tratados de um outro ponto de vista, porque normalmente as maiores conquistas que nós temos são através das maiores desafios e dos maiores entregas que nós temos, como a corrida, por exemplo. A corrida nos primeiros quilômetros, ela é só desafio. Até o corpo aquecer, se adaptar, tu te encaixar no teu ritmo, encaixar a tua respiração, ela é um desafio. Quando tu começa a correr, tu corre 1 quilômetro, tu parece que vai desmaiar. Depois tu corre 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, mas isso é um preparo, né? E para esse preparo, tu precisa doar um tempo para isso, né? Então, essa questão desse mecanismo de recompensa instantâneo
tem que ser revisto, né? Nessa questão dos prazeres, digamos assim, da mesa e dos paladares. Muito bom. O Rafa, queria entender um pouco mais nesse aspecto. Estava falando sobre alimentação e a gente estava falando sobre se conhecer. Qual é a importância sabe, aquela boa e velha feira de bairro? Qual é que é a importância disso na vida da pessoa, assim, do dia a dia? Porque a gente não está falando de grandes complexos de compras e tudo mais, assim. Porque tem um caminho mais curto, né? De quem planta, produz e até a entrega dessa pessoa. Como é que isso impacta no dia a dia da pessoa na alimentação? Bom, a alimentação no geral, né? Eu gosto de dizer que ela é a maior experiência da humanidade sobre a face da Terra, né? A alimentação muda relevo, muda economia, a alimentação gera emprego, a alimentação torna possível viver numa região ou não. Sempre que se estabeleceu uma cidade, primeiro se observava se tinha como extrair alimento daquela região, depois a cidade se estabelecia. Nunca era ao contrário na história, né? Depois, agora muito tempo depois na história da humanidade, quando a gente já tinha tecnologia e logística suficiente, a gente consegue levar o alimento a determinada região. Por milênios, a gente passou indo para uma região que era abundante em alimento e se estabelecendo lá. Então, a lógica da feira é a mesma, né? É a gente voltar ao passado, como a gente falou antes, observar o que funciona de verdade durante toda a história da alimentação da humanidade e voltar e pegar o que é de valor e começar a reutilizar isso com uma nova visão moderna, com uma visão de uma sociedade cada vez mais rápida, cada vez mais informada e que queira ter acesso a bons produtos. Estar com o alimento mais próximo da terra, ele incentiva a economia local, ele gera empregos na região, na tua cidade, no entorno da cidade, no cinturão verde, no estado, ele te traz possibilidades de uma diversidade maior de alimentos, de uma diversidade maior de opções, que também solucionam aquela questão de, tipo, meu Deus, o que eu vou comer? É impressionante, a gente fala normalmente que, no geral, existem 14 mil vegetais classificados comestíveis no Brasil, de 14 a 15 mil plantas alimentícias. A gente conhece quantas? 20? 30? 40, talvez? Então é isso, a feira abre um diálogo para te dizer, isso é possível, isso se comia no passado. Almeirão, espinha de peixe, bertalha, borago, todos são plantas que se comiam no passado e se eu falar, eu estou falando outra língua para uma pessoa normal da cidade hoje. Então a feira te traz esse diálogo de te aproximar do que existe no campo, do que eu posso fazer para diversificar a minha alimentação. E aí está muito ligado à questão do prazer da pergunta anterior, né? Quanto mais estímulos, quanto mais novidade, quanto mais eu trouxer coisas que me tragam essa cultura, mais eu vou estar estimulado a buscar mais coisas novas, né? E mais eu vou gerar uma economia local mais forte e mais eu vou estar próximo dos nutrientes, né? Da biodisponibilidade do alimento. Porque o alimento da feira, normalmente ele foi colhido na madrugada daquele dia da feira e ele está 3, 4 horas recém-tirado do pé, ou colhido da terra. A biodisponibilidade dele está abundante, pungente. Quando tu te alimenta de um alimento que há pouco tempo foi colhido, ele tem muito mais possibilidade de te nutrir com muito menos quantidade de alimento. Isso que é a biodisponibilidade, é tu ter um acesso ao nutriente que aquele alimento é capaz de te dar, que através do processamento a gente perde muito, através da industrialização do alimento, através da técnica errada de cozimento, através de muito tempo de prateleira daquele alimento num grande atacadista ou num mercado grande, tu já tem uma quantidade de nutrientes muito reduzida naquele alimento, né? E energética também, se a gente for falar por outro lado, né? Porque o alimento, ele tá vivo, né? Quando a gente colhe ele do pé, ele vai perdendo aquela vitalidade dele. Quanto mais vivo ele tiver, mais acesso a essa bioenergética eu vou ter e essa disponibilidade de nutrientes, né? Tu tocou num ponto que acontece muito comigo aqui em casa, que eu sou responsável aqui pela parte da refeição, né? Eu que produzo ali no fogão. E aí eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Porque é isso, eu particularmente estou acostumado e acabo optando por coisas bastante práticas para mim, que eu estou no meio do trabalho ali e tal, e tenho que parar para fazer a função para os guris e tal.
E aí tem que ser prático. Então, lógico, eu vou optando por coisas práticas para mim, né? Isso, logicamente, passa pelo processo também de conhecer, né? De ter opções de pratos, né? De comidas, mas também pela parte da organização, né? Da compra, como é que a gente pode se organizar, como é que isso pode ser feito? Essa pergunta também é para os dois, acho que o Rafa, como cozinheiro, pode trazer a parte prática, a parte talvez trazer também essa parte da organização, porque eu acredito que isso seja fundamental, né, para uma boa alimentação também. Sim, a gente fala muito de não ter tempo hoje, né? As pessoas não têm tempo, né? Mas existem soluções hoje de empresas que te possibilitam refeições saudáveis em casa, é um caminho. E o outro caminho é tu ter alguns coringas em casa, né? Que são as bases da tua alimentação que vão nortear toda a tua alimentação. Ter sempre leguminosas, que são grãos que podem estar secos, guardados ali, bem tranquilo. Ter o vegetal fresco, daí acompanhar o calendário das feiras. A gente diz que a gente não tem tempo, mas na realidade, ir meia hora numa feira por semana pode te abastecer para vários dias em casa. Então, assim, optar por vegetais frescos e sempre ter uma boa base de leguminosas, de cereais em casa, é um coringa para todo mundo. Independente se tu tem uma alimentação baseada com carne ou vegetariana, se tu tem uma base estabelecida de cereais e leguminosas em casa e tu consegue 1, 2 vezes por semana ir na feira, ou conseguir uma teleentrega. Hoje tu tem delivery das feiras, os caras eles trazem para ti em casa. Tu tem pacotes de boxes orgânicos que chegam na porta da tua casa a hora que tu quiser. Então eu acho que a gente tem que botar a cabeça para funcionar às vezes e parar um pouco de botar obstáculos em coisas que realmente são muito simples, né? Às vezes é só a gente agendar, liga para uma cesta de orgânico que tem na cidade, todas as cidades principais hoje tem, marca na semana, o cara vai te entregar 2, 3 vezes por semana na porta da tua casa o vegetal fresco. E se tu tem uma base comprado em casa dos itens secos, tá resolvida a tua alimentação. A gente não precisa deixar muito complexo. E daí deixa as experimentações para 1 vez por semana, quando tu tiver um tempo de fazer uma corrida e parar lá, dar uma voltinha na feira, tomar um suco verde e descobrir uma novidade que tá rolando ali na feira. Daqui a pouco eles estão com uma batata, né? Porque a gente sempre come as mesmas coisas, mas, por exemplo, batata, né? Que é um item que todo mundo conhece, existem 400 batatas classificadas na região. Então, gente, tipo, na feira sempre vai ter batata moranga, batata asterix, batata roxa de polpa roxa, batata branca doce. Tem uma infinidade de batatas lá, e é a batata. Claro que cada uma tem uma certa particularidade nutricional, mas basicamente ela vai trabalhar da mesma forma no organismo. Daí eu acho que a Paty pode falar um pouquinho melhor sobre absorção e os nutrientes da batata. Eu achei interessante essa questão que você falou aí, né, de quanto mais fresco, melhor. É claro que a biodisponibilidade é muito maior, enfim, tem tudo isso que funciona. Mas outra coisa que você também trouxe bastante aqui é aquela questão de simplificar as coisas, né? Então, se a gente sabe que a gente não tem o tempo todo ali para poder sair sempre tendo as coisas mais frescas disponíveis ali. Então, hoje a gente já tem umas diquinhas que a gente consegue fazer as coisas durarem um pouquinho mais, a maneira de armazenar, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse planejamento aí. O congelamento é um grande aliado nisso daí, mas a gente tem que colocar na cabeça também o seguinte, que não é porque eu não consigo ter o fresquinho ali todos os dias que eu vou preferir comprar, né, aquela coisa que não é tão saudável como uma desculpa. Então, é melhor que eu tenha uma coisa não tão fresca, ali congelada, com menos biodisponibilidade daquele alimento específico, mas que eu já tenha aquilo ali pronto, preparado, para evitar exatamente de pegar o celular ali e discar para um iFood para trazer uma comida, sei lá da onde, nada saudável, né? Então, assim, o planejamento eu acho que é o principal ponto. É isso que você falou. Que dia que tem a feira? Tá, vou comprar numa quantidade que eu consiga armazenar por mais tempo, que dure ali 5, 6 dias. Pego o meu domingo, já que eu não tenho muito tempo, vou fazer minhas marmitinhas com aqueles legumes que eu sei que eu consigo cozinhar, fazer lá um método do branqueamento para, né, conseguir preservar um pouquinho mais, coloca ali. Então, são diquinhas fáceis que a gente consegue. A gente tem que entender que nem sempre é o perfeito, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque se a gente for ficar esperando o perfeito, a gente nunca vai fazer nada, né? Então, é o planejamento. Eu acho que é a chave de tudo. Sabe que eu ia até pedir uma dica, né, para eles agora, para encerrar o episódio, mas eu acho que não precisa falar mais nada, porque eles já deram uma aulinha aí, né, Vini? Então, tipo, tá resolvido.
a gente poderia ficar muito mais tempo conversando sobre comida, gente. A gente estava falando sobre comida, né? Mas o nosso tempo está acabando. Então, quero agradecer muito, Patrícia e o Rafael. Agora vem aquele momento que dá aquele... Eu tenho certeza que quem está ouvindo vai fazer assim, não. Sim, porque... Mas o fato é que eu já vou deixar aqui registrado e gravado que ambos terão que voltar em períodos específicos aí para falar mais, porque ficou gostinho de quero mais. Né? Uma sensação de que uma parte 2, uma parte 3, de repente assuntos que mais para um, mais para outro, mas olha, sensacional, assim. Eu achei que ia ser um episódio simples sobre comida. Engano meu, né? Não, voltaremos sim, ficamos muito felizes de poder ter um espaço com vocês, dividir, a gente conversar um pouco mais e contar um pouco desse universo da alimentação, e o convite está aceito. Vamos criar episódios aí com técnicas, episódios mais práticos, que falem de receitas e tudo, tá à disposição, gente. Boa. Paty, e voltar também, porque a gente tem que falar aí sobre provas, sobre corridas, sobre treino, tem algumas coisinhas aí. Esse rapaz aí que está me acompanhando na apresentação, ele tem um grande desafio para fazer em breve, de alguma casa de quilômetros que são 3 dígitos, assim, é meio surreal. Mas, ai, meu Deus do céu, isso daí esse pessoal que corre, inventa umas modas, assim, Paty, que olha, é surreal. Não. Exatamente. Mas então, obrigado mais uma vez, gente, pela presença. Obrigado mesmo, assim, foi uma grande aula aí que a gente teve hoje. A gente vai voltar a conversar. Obrigada pelo convite, gostei muito e contem comigo na hora que vocês precisarem aí. Eu quero também ver o Rafa falando das receitas dele, que eu já fiquei toda curiosa aqui. Né? Já marcaremos. Boa. Vini, fechou? É isso? Vini tá no silêncio, Vini. Tá no mudo. Aí... Tá no mudo aqui, pouca prática, não aprendeu ainda. Fechou, Diegão. Vai lá correndo agora lá no @ActionRunByVini para pegar o contato deles, que vai estar lá. Já vou marcar eles também lá para acompanhar ambos, que certamente tem muito conteúdo para trazer para cada um. Qualquer dúvida que tiver, tenho certeza, né? Bota lá no direct deles lá também, que eles vão tá respondendo, já estou dizendo por eles aí. E acompanhar também mais sobre o Pod Action, mais dicas. É isso, valeu. Tchau, pessoal, obrigado. Toda terça-feira tem episódio novo aqui no Spotify, e na quinta-feira liberamos em vídeo lá no nosso canal no YouTube. Obrigadão a todos que nos acompanham. Tchau.